Vamos ver se uma consultora financeira tem exatamente a mesma opinião. Sandra, vamos lá. Sandra Soares, de regresso à Praça da Alegria. Olá, Sandra, bom dia. Bom dia. Nós temos dado alguns conselhos, não é? Para ajudar as famílias a pouparem algum dinheiro. Se quiserem ver, podem então perceber que esta conversa dos cafés não é de agora, já é uma conversa antiga. Desculpe, e a água que se desperdiça na nossa terra aqui no centro? Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos à água. Sandra, bom dia. Bom dia, eu partilho efetivamente a mesma opinião em relação àquilo que falou há pouco de não deixar a comida no prato. Eu insisto muito, por exemplo, com a minha sobrinha, em quando a servimos, ela tem que comer aquilo que lá está no prato. Está no prato. E outras coisas também que foram faladas. Aqui vamos, no fundo, voltar a falar em coisas que já foram referidas. Por exemplo, a gestão diária de refeições, não só levar a marmita, que era um modo de vida antigo, bem como aproveitar a comida que às vezes sobrava para o dia seguinte. Hoje temos Filipe, vá com Deus. Atenção, para propósito disso. Temos também a parte da gestão da água, porque efetivamente antigamente não se desperdiçava a água que atualmente se desperdiça. Também na parte elétrica, também se pode poupar na fatura. Na utilização das marcas brancas nos supermercados, bem como os bens substituíveis, e aqui refiro os bens substituíveis, aqueles que efetivamente se podem substituir por outros de forma a render mais. Por exemplo, em vez de comprar sumos, fazer limonadas, fazer refresco de café, fazer as groselhas, não é? É uma forma alternativas de forma a rentabilizar os bens. Comunicações essenciais, antigamente não havia os telemóveis, muita gente nem sequer tinha o telefone. Não havia telemóvel. Sim. Para outras famílias que têm seguros, e aqui já é uma família já com algum poder de compra, porque aí já tem automóvel, mas se calhar pode verificar se efetivamente precisa mesmo do automóvel e, caso não precise, pode anular o seguro, ou se efetivamente precisa, pode comparar os preços e ver que efetivamente no mercado existem preços competitivos. Bem como os custos com as deslocações. Eu penso que estas senhoras, e na altura da minha avó, por exemplo, também, que não se deslocavam de carro, muitas vezes nem de transporte público, tinham, no fundo, que alterar os hábitos de deslocação. Não é? Ou seja, tinham que levantarem-se 1 ou 2 horas mais cedo. Obviamente que isto também não é para toda a gente e não vamos pensar que todos agora vamos regredir. Em algumas coisas podemos efetivamente alterar. Sabe o dia da manhã. Sim, devemos alterar em algumas coisas, outras também não precisamos regredir, porque senão não há desenvolvimento. Em relação ao comportamento da água, reduzir o duche de 15 para 10 minutos e até mesmo de 10 para 5, depende das situações. E aqui a redução do duche também pode, por exemplo, pessoas que tenham 2 crianças, dar banho às duas em simultâneo, e aqui consegue-se poupar, não só em termos de custo, mas também em termos de água, que é muito importante. Fechar a água em vez de deixar a correr no lavatório, foi aquilo que já falamos, do lavar os dentes com a água a correr, o fazer a barba, e usar também um redutor no autocolismo, porque efetivamente aqui consegue-se poupar muita água e às vezes nem damos conta da necessidade de reduzir. Depois na fatura elétrica, no slide seguinte, por favor. E um redutor no autocolismo não é nada muito dispendioso, é um objeto dentro do autocolismo, chega, é suficiente. Uma garrafa de areia, por exemplo. É uma garrafa com areia, uma pedra, tem uma pedra grande, serve. Depois, na fatura elétrica, desligar os aparelhos em stand-by, e eu já tenho praticado um pouco esta nova modalidade. Utilizar as lâmpadas fluorescentes, e obviamente aqui temos que ver se compensa, porque há casos que não compensa fazer essa alteração, e aqui também era muito prática da minha avó o calafetar as portas e janelas, que eu própria também já utilizei neste inverno. Para poupar energia. Exatamente, para poupar. Depois, poupar nas compras. Quando vamos ao supermercado, eu penso que é muito importante não irmos com crianças, e eu ontem até combinei com o meu pai que podíamos fazer uma nova modalidade que acho que era muito interessante, que é: eu faço a minha lista de compras e entrego-lhe a ele, e ele faz a lista de compras e entrega-me a mim. Assim temos a certeza que nenhum vai fugir da lista, porque as compras não são para mim e as dele não são para ele. Então, porque nós muitas vezes caímos na tentação, quando estamos no supermercado, de dizer: vou levar mais isto, se calhar eu já não tenho isto, e assim, se fizermos as compras
fazer o recado de alguém, não podemos incluir nada. Não é? Exatamente. Só levamos aquilo que a outra pessoa pedir. Acho boa que ideia, boa ideia. É uma ideia que vamos pôr em prática. Depois, trocar os bens de marca conhecida por marca branca, porque muitas vezes são fabricados nas mesmas fábricas. E aqui conseguimos verificar, só da alteração de uma marca conhecida para uma marca branca, uma diferença de 50 €, o que é bastante significativo. Depois, mesmo escolhendo marca branca, se escolhermos alguns bens substitutos dentro de um cabaz, conseguimos também reduzir ainda Mais 30 30. €. Por isso, no total, reduz 80 € só na substituição de marcas conhecidas e bens substitutos. Depois, no slide seguinte, podemos verificar também a poupança total em relação aos bens necessários, com estas dicas que acabamos exatamente. de adiantar. Se pensarmos que as famílias têm um custo mensal de 30 € com a água e 40 € com a luz, obviamente que depois também depende do agregado familiar, o tempo que passam em casa, mas em termos médios, se fizerem estas alterações nos seus hábitos, quer da água, quer da luz, conseguem reduzir desta forma o custo, neste caso da água 17,08 € e na luz 9,75 € e nas compras, como falamos, os 80 €. Ou seja, esta família consegue reduzir mensalmente 106 €, o que faz muita diferença, por exemplo, para outras coisas como a educação, que eu acho que é muito, muito importante. Depois, nos bens supérfluos, como podemos ver no slide seguinte, porque também é possível poupar nos outros bens, ou nos outros hábitos. Sim. Cada vez mais as pessoas usam o telemóvel e como antigamente não era necessário, por isso eu não pus a 0, mas coloquei a 5, Sim. porque acho que é possível reduzir para 5 € o custo se fizermos uma lista daquilo que vamos dizer, por exemplo. Não é, às vezes... Pararmos para pensar antes de enviarmos uma mensagem. Não é? Exatamente, ou mesmo para ligar, às vezes para não dizer nada, como eu costumo dizer. No transporte, e aqui pensei em termos de combustível, 100 €, se ficar com o passe, e aqui já escolhi o valor máximo, já consegue reduzir também 62 €. Se anular o seguro, passa uma poupança de 13 €, ou seja, deixa de gasta 0 com os seguros. Se aproveitarmos o vestuário, e isto acontecia muito, eu cheguei a vestir várias roupas reutilizadas, claro. porque Eu também. a minha avó pegava nas roupas da minha mãe e fazia uma roupa adaptada para mim. Por isso, no fundo, as pessoas eram mais prendadas, eu acho, porque estavam mais disponíveis para tentar reutilizar. Era compreensível a reutilização. Diga. E ainda há a Conferência de São Vicente de Paulo. Quer dizer, a minha irmã aborrece deste caso, queres? Eu quero. A minha filha diz, mãe, isto não me fica bem, quero. É da Conferência de São Vicente de Paulo. Partilha. É, tudo, às vezes ando toda cheia da conferência. Eu também ando. Chama-lhe a Conferência de São Vicente de Paulo. Calças das minhas filhas. Trocamos, Vai-se trocando, não é? Vai-se trocando. Como é evidente. Fartamos-nos nós? Sim. Isso acontecia muito também com as minhas primas. Nós temos fotografias da mesma idade, mas em alturas diferentes, em que elas estavam a vestir a roupa que eu vesti. E não caíram os parentes na lama. Não. Pelo menos que se saiba. Não. Nos cafés. Nos cafés, se deixarmos de tomar o café fora, também conseguimos poupar 18 € e, por isso, nestes bens supérfluos conseguimos poupar mais 138 €, o que é bastante significativo. O que anualmente dá 1.664 €. Eu fiz o valor anual exatamente para verificarmos o impacto que tem, porque parece que 138 não é assim tanto, mas em termos anuais é um valor É bastante muito... dinheiro. São umas férias. Exatamente. Eu trouxe exatamente o mesmo quadro que trouxe E para terminar? em dezembro Sim. do ano passado. Isto porquê? Para verem que efetivamente não me enganei muito, porque eu referi que ia haver uma descida da prestação de dezembro para esta data, aliás referi previsão estimada em maio, sim. não é? Que o valor ia descer cerca de 220 € e efetivamente Desceu. é isto que se está a verificar. E que lhe permitirá também poupar algum dinheiro. Sandra, minhas queridas amigas, muito obrigado por terem vindo à Praça da Alegria. Para nós foi um gosto. Nós vamos fazer um intervalo ainda.